Olá, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Fazendo um upgrade aqui no sistema de energia solar fotovoltaico. Continuo com quase que os mesmos equipamentos. A única coisa que eu fiz, para quem lembra aí, como estava meu sistema de energia solar, estava muito bagunçado. Estava funcional, porém nada agradável à vista, né? Então eu pensei em fazer uma mudança. Qual que era o meu plano? Meu planejamento era construir um local ali fora. Eu já tenho o alicerce do local, já tenho as esperas de ferro, né? Só que por motivo de demora na execução do projeto, eu achei necessário fazer algum tipo de alteração. Só que essa alteração e essa necessidade de mudança, ela não veio assim simplesmente pelo fato de eu falar, eu vou transformar o sistema de energia solar num sistema mais agradável à vista ou coisa do tipo. Bom, como eu disse para vocês, eu tinha um planejamento de fazer a construção do local, rebocar, colocar telhado, colocar o aterramento, fazer a parte do aterramento e depois instalar o sistema de energia solar em um quadro definitivo. Bom, pelo menos eu pensava assim, mas como as coisas não são como a gente quer, como a gente planeja, então eu resolvi fazer uma alteração breve. Só que essa alteração ela se deu por um motivo. Vocês devem lembrar aí, no último vídeo que eu postei, foi fazendo uma melhoria, né, no quadro do sistema de energia solar do meu cunhado. É um quadro pequeno, um sistema pequeno, e eu fiz alguns testes lá. Depois que eu terminei de fazer o quadro para o meu cunhado, ele me deu esse controlador de carga, esse T20. É um controlador de carga PWM para 20 watts. Desculpa, pessoal, para 20 watts não, para 20 amperes. Então aqui em 12 volts, que é o meu sistema, ele dá 260 watts. E em 24 volts, 520 watts. Então tá aí as características desse controlador de carga PWM. Eu utilizava esse azulzinho aqui, ó, um local. Então eu utilizava esse controlador aqui. Na descrição, quando eu comprei ele, falava que dava 40 amperes, coisa que eu duvido muito. Eu acredito que isso aqui não passa de... Se chegar em 20 amperes é muito. E que parece muito baixo o fator de dissipação de calor, enfim. Não vou nem entrar em detalhes, né? Então eu resolvi, né, como eu ia fazer a mudança para instalar esse controlador de carga, esse que o meu cunhado me deu, ele tinha comprado dois, aquele que eu utilizei no sistema dele lá e esse daí. Não teve a necessidade de utilização, até porque ele já tinha um outro lá, para 30 amperes. Então ele perguntou se eu queria, eu aceitei e falei, já que eu vou instalar um controlador de carga melhor entre aspas, porque continua sendo PWM. Ele só tem uma perfumaria a mais, né? Tem medida de amperagem, ele mede a corrente, já te dá a tensão da bateria, a porcentagem da tensão na bateria e alguns outros fatores aí. Tem como você setar tensão mínima e tensão máxima, enfim. Aí eu pensei, eu vou mudar, né? Eu já tinha aqui as canaletas, já tinha o compressado e falei, vou reinstalar ele do jeito que fica mais agradável. Para não ficar aquela bagunça de fio, né, fio passando para todo lado, como estava péssimo aquele quadrinho, aquilo foi uma adaptação que eu fiz para ser funcional, mas não estava nada agradável à vista, né? Então eu resolvi comprar aí o barramento pro positivo e o barramento pro negativo. E aqui faltou, pessoal, um barramento de cobre. Vocês vão ver ali que eu tive que pegar um material ali rígido, bem duro. Nem sei que material é esse. Tive que amassar o caninho. Isso aqui não é alumínio, tá? Isso é um material duro pra caramba. Achei que minha furadeira nem ia conseguir furar. Levei muito tempo para furar isso daí.
eu apoiei a furadeira na tábua, numa madeira, aqueceu tanto que saía fumaça. A tábua tinha tomado chuva, a água chegava a ferver na madeira. Enfim, de tão duro que estava o material, né? Até ficou um pouco escuro aqui, ó. Se vocês observar, que está um pouco escuro, aonde, mas eu passei o bombril, né, para tentar tirar um pouco, para não dar nenhum tipo de oxidação, enfim. Mas pensa no material duro. Aí eu tive que utilizar isso daí porque faltou um pedaço de barramento de cobre para fazer a ligação entre o shunt e o barramento. Aqui são os terminais do medidor, né, de corrente contínua. Um lado vai no lado que vai a bateria, as baterias, né, o banco de bateria, e o outro lado vai no lado da carga, para ele fazer a compensação de corrente aí, tirar a diferença e fazer o cálculo ali da corrente consumida. Então fica aí esses dois medidores, essas duas partes. E tem um lado positivo também, né, que vai aqui no banco de bateria. Então eu tenho os disjuntores ali dos bancos de bateria. São 4 bancos de baterias, 5. São 2 baterias Delfor. Eu não mudei as baterias. Essas baterias eu comprei elas, que são baterias estacionárias, próprias para o sistema de energia solar fotovoltaica. E continua esse banco ali. E eu tenho outros 4 bancos de bateria. Eu separo por bancos, então tem vários disjuntores ali, que são correspondentes a esses bancos de baterias. Por quê que eu mantenho vários bancos de bateria? É porque são lotes diferentes, né, de troca, com meia vida. Como eu disse para vocês, algumas eu ganhei, outras a minha esposa trocou da bicicleta elétrica dela, só que as baterias estão com meia vida, então eu consigo aproveitar, até porque essas baterias elas são feitas para sistema de tracionário, né, que seria aí para veículos motorizados, veículos elétricos motorizados, bicicleta elétrica, ciclomotores elétricos, enfim, seria isso daí, né? Então são baterias tracionárias, ou seja, elas fornecem uma corrente de partida alta nas partidas e mantêm um fluxo constante de corrente durante ali o tempo que está estabilizado, né? Nos ciclos de aceleração, enfim. Só que essas baterias elas têm uma capacidade de acúmulo de carga muito boa. Então eu achei desnecessário descartar essas baterias. Então eu reutilizo elas aqui, tem me atendido muito bem. Por enquanto só está nas baterias Delfor. Então só está num banco de bateria, está nesse disjuntor aqui, ó. Então nós temos o positivo e o negativo da bateria saindo, vem aqui no barramento e barramento. E do barramento eu faço a redistribuição para os dois inversores. Aqui vocês estão vendo só o inversor, porque eu estou mostrando só esse quadrinho. Mas tem o outro inversor aqui. Esse outro inversor, ele está ligado nesse controlador de carga. Se eu mostrar aqui para vocês vai dar erro zero. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eita, a aranha deu ar da graça logo agora. Então quer ver? 36 graus. Tá bem quente aqui, né? As baterias, o ambiente aqui. Zero erro. Então a gente tem zero erro aí na instalação. As baterias não estão com 100% da carga, até porque está sendo utilizado, né? Minha esposa está utilizando ali o ventilador e eu estou com a TV ligada, receptor da parabólica. E geralmente eu deixei no mute só para fazer esse vídeo. Então aqui eu tenho alguns disjuntores, disjuntor de 80 amperes, coloquei um disjuntor com uma corrente um pouco mais alta indo das baterias para o inversor. De vez em quando eu alterno entre esse inversor e esse daqui. Eu só tiro aqui, eu troco a tomada, né? Eu tiro ela daqui e passo para ali. Essa tomada, ela vem aqui, ó, nessa régua de tomadas. Então vocês estão vendo aqui tem uma régua de tomada, ela está aqui, ó. Eu tirei o fusível. Eu tirei o fusível aqui, ó.
E coloquei um fusível de 15 amperes. Ali tinha um fusível de, acho que era 5 amperes. Eu troquei por um de 15. Eu acredito que eu não tenho muitos equipamentos que vai dar uma potência muito alta, né? Ao ponto de chegar nesses 15 amperes em corrente alternada. Até porque geralmente eu uso mais esse inversor TSM de 500 watts. Quer dizer, a corrente, a corrente consumida aqui em corrente alternada é muito baixa. Aí eu tenho aqui o CT, né? Que é a bobina que faz a leitura de corrente. Aqui na parte de corrente alternada. Ela está passando em um dos terminais ali, em um dos fios ali, saindo aqui da régua de tomada, levando fazendo distribuição aqui da corrente alternada, né? E essa tomada aqui, ela vai para minha rede secundária, que são esses fios azul e preto, vão para minha rede secundária, que está lá em cima da laje, e faz a distribuição da energia solar pela casa. Eu acho que eu já falei para vocês aí que eu fiz uma rede secundária, onde eu coloco corrente alternada, corrente, aliás, da concessionária na parte de baixo e energia solar na parte de cima. Então todas as minhas tomadas aqui são tomadas duplas e apagadores, alguns são apagadores duplos, justamente para mim ter as duas linhas de transmissão de energia aqui da minha casa, de corrente alternada. Uma proveniente da energia solar fotovoltaica e a outra proveniente, né, ou seja, originária da concessionária. Bom, não vou mostrar para vocês como que está ali os bancos de bateria, até porque eu não terminei. Como eu disse para vocês, só tenho o banco de bateria aqui com as duas baterias Delfor que estão em paralelo aqui embaixo, né? Vocês lembram que eu peguei uma fruteira, eu precisava fazer aí com uma certa urgência um suporte para o meu banco de baterias e eu não queria utilizar pedra ardósia, lata, para não ficar aquela coisa, uma coisa muito desproporcional. Então eu acabei optando por pegar a fruteira e utilizar os bojos das fruteiras para colocar as baterias, para instalar as baterias, e em cima eu instalei esse quadrinho aí. Acredito que ficou bem mais apresentável, né? Tá funcional da mesma forma em relação à funcionalidade. Não mudou muita coisa, eu só aumentei a bitola dos fios que vêm dos bancos de bateria. Aqui tinha fio, acho que era fio de 4 milímetros. Aí eu passei para fio, aliás, era de 4. Não, era fio de 2,5 que vinha dos bancos de bateria ali. Eu estou passando para fio de 6 milímetros dessas baterias de bicicleta elétrica. Essas baterias aí que são baterias tracionárias. Eu aumentei a bitola para melhorar o desempenho. Liguei todo o embarramento até para ajudar em relação à questão da resistência, né? Para melhorar também um pouco do desempenho, para não desbalancear as baterias. Embora quando eu ligo as chaves aqui, os bancos vão ficar em paralelo. Mas todo cuidado é pouco, né? E acredito que ficou um pouco mais seguro dessa forma também. Depois eu vou substituir isso daqui, né? Evidentemente que eu não vou deixar isso aqui desse jeito. Isso foi uma maneira provisória que eu encontrei para melhorar um pouco. Eu achei que boa parte da canaleta ia ficar de enfeite, principalmente essas partes de cima aqui e a lateral. Achei que eu ia gastar mais essa parte de baixo aqui. Tem fio passando para tudo que é lado aqui, tem fio passando aqui na lateral. Eu não vou tirar essas canaletinhas porque dá um trabalho para colocar, né? Deixa eu ver, dá para tirar um bocado aqui para vocês verem. Tem fio passando ali. Depois eu volto pro lugar. Deixa eu tentar aqui. Eita. Isso, voltou. Consegui voltar aqui.
Essa canaleta ela tá suja porque ela ficou guardada ali debaixo de um armário. Então eu tinha deixado elas já cortado no tamanho do... Quando eu comprei ela eu tinha deixado cortado, né, no tamanho do madeirite ali. E pensei, bom, vou aproveitar o tempo. E gastou muito tempo, viu? Alguns terminais aqui eu comprei, né? Esses terminais aqui eu comprei. Alguns eu tive que fazer, eu tinha comprado material, só que os terminais não estavam dando certo, então eu tive que fazer uma adaptação entre os terminais. Alguns eu tive que confeccionar. Bom que eu tinha aqui, né? O material foi todo comprado na loja de material elétrico, tá? Com exceção disso daqui. Mas eu tinha comprado espaguete, termo retrátil, tinha comprado aqui os terminais, mas tive que fazer um monte de adaptação aí para dar certo. Bom, pessoal, isso, ficou mais apresentável. Se eu ligar a lâmpada do quarto ali, do banheiro, aliás, acho que é a lâmpada que eu tenho aqui que está com resistência elétrica, aqui o fator de potência sobe, que vai ficar mais próximo do real do que é apresentado numa rede aí de distribuição. Quer ver? Eu vou colocar uma pausa e vou ligar lá. Então, pessoal, eu liguei aqui, ó, essa lâmpada do banheiro, lembrando que a lâmpada do banheiro mesmo é essa daqui, ó, aquela que tá lá em cima lá, ó. Vou apagar, essa daqui é da concessionária. Pronto. Vamos voltar aqui. Essa daqui tá na energia solar. Melhorou, mas não foi tanto, né? Quando tava tendo um pouco mais de radiação solar, aqui tava com 0,91, quase os 9,0. Quer dizer que o fator de potência ainda não está o fator de potência adequado. Lembrando que ele depende muito do tipo de carga que a gente liga aqui no sistema, né? Então a gente tem as variações aí do fator de potência. Mas, por ser energia solar fotovoltaica, é basicamente isso daí, né? Não tem muito o que fazer. Teve uma queda de tensão para 12 volts de corrente contínua. Eu não deixei as baterias carregar totalmente, né? Estou utilizando o sistema aí desde cedo e estou fazendo uma comutação, fazendo alguns testes aqui. Mas é basicamente isso daí. Evidente que a hora que eu desligar a lâmpada lá do banheiro, que vai subir a tensão de corrente contínua, que a gente está gastando 21 amperes, 21,5 amperes. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aí 260 watts em corrente contínua para produzir 113 watts em corrente alternada. O inversor está com 60 Hz, né, 116 volts. Quando o sol estava bem alto, né, quando estava com a boa irradiação solar, aqui estava dando 120 volts. A média é de 110 a 127 volts. Mas eu acho que está dentro do aceitável, né, pessoal? Desliguei lá a lâmpada do banheiro, foi só para fazer uma demonstração. Então aqui subiu novamente para 12,3 volts. E se eu desligar da mesma forma a TV, os outros equipamentos que estão ligados ali no sistema, evidentemente que aqui a tensão vai subir. Acredito para 12,4, 12,5, no máximo 12,6 volts. Bom, por enquanto é isso daí. Depois que eu fizer um upgrade aqui, né, acabou o fio, lembrando, eu não terminei de instalar as baterias aqui, os bancos de bateria, porque acabou a fiação. Então assim que eu fizer o upgrade aqui da fiação, eu vou fazer outro vídeo, né, mostrando aí como que ficou. Vai ter alguns fios aqui vermelho, né, para corrente contínua, alguns fios também preto para corrente contínua dos bancos de bateria aqui para os barramentos. Aqui na verdade vai passar pelo disjuntor, depois vai para os barramentos. E a gente vai ver aí como que vai ser o comportamento do sistema com esses barramentos. Eu sei que isso aqui não ficou muito legal, não ficou muito didático, né? Mas é o recurso que eu tinha no momento, até porque
Eu comprei o material já há alguns dias, estava guardado ali. Como estava chovendo alguns dias, tem as aulas da faculdade, depois eu vou falar um pouquinho para vocês aí como que está andando a faculdade e algumas atividades que eu estou praticando. Então eu não tive tempo de montar. Então tirei um pouco da sexta-feira e o sábado para fazer essa montagem. Então hoje dia é domingo, né? Depois de bastante teste, vi que não tem nenhum aquecimento, está tudo funcionando aqui dentro dos padrões, dentro dos conformes, seguindo a limitação aqui do meu sistema, né? É um sistema pequeno, porém está atendendo aqui de forma satisfatória para aquilo que eu preciso, para a minha demanda aqui. E em caso de falta de energia da concessionária, eu continuo tendo algum tipo de energia reserva aí, né, de reserva. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho postado muitos vídeos ultimamente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a faculdade, como que tá, alguns processos que nós passamos, né? Alguns trabalhos que a gente tem feito na faculdade. Tem a questão profissional também, da minha área profissional. E toma muito tempo, então não estou tendo muito tempo assim de postar vídeo. Mas tá aí, espero que vocês gostem. Um abraço, até os próximos vídeos.